Nós começamos, irmãos, nos cultos de quarta, falar sobre relacionamentos saudáveis, e esta é a 10ª mensagem desta nossa série, e a 5ª a respeito de construir relacionamentos saudáveis sobre 4 pilares. Eu tenho que dizer aos irmãos que, apesar de estar sendo confrontado comigo mesmo sobre a minha forma de ser, de pensar, de estar, de agir, eu tenho sido muito abençoado ao preparar estas mensagens. Eu não estou sendo hipócrita perante os irmãos ao pregar estas mensagens, porém, eu tenho que dizer que elas estão acima e além daquilo que eu venho praticando. Mas o Senhor tem me dado coragem e disposição para pregar a si mesmo, esperando, assim como os irmãos estão esperando, ser transformado pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pela oportunidade de preparar esses estudos que são dedicados à edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, o nosso tema é construindo relacionamentos saudáveis sobre 4 pilares, é a 5ª parte. Nós vamos ler na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Ó Senhor, os nossos corações e todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, estão abertos para a santificação pela Tua Palavra. Envia-nos a Tua Palavra diretamente da Tua glória
e faze, Senhor, com que ela fique impregnada em nosso espírito, alma e corpo, e que todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também cada partícula, cada célula de nossos corpos sejam tocados pelo poder da palavra de Deus, e que sejamos santificados pela palavra, transformados pela palavra, renovados pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estamos falando de relacionamentos saudáveis, porém, há relacionamentos que nos deixam, ou pelo menos que nos podem deixar doentes. Estou falando de relacionamentos no âmbito familiar, relacionamentos em negócios, relacionamentos com a irmandade da igreja, no trabalho, com a vizinhança, enfim, relacionamentos que, ao invés de nos fazer bem, de nos levantar, nos fazem mal. Existem relações que são relações ruins, tóxicas, até mesmo relacionamentos amorosos, conjugais, mas também relacionamentos entre pais e filhos, amigos, colegas de trabalho, irmãos na fé. Uma relação tóxica é aquela que é nociva para uma ou para ambas as pessoas. São relacionamentos que causam sofrimento e existem dores que doem mais na alma do que uma dor física. Relacionamentos que nos ferem por desrespeito, por passar por cima da gente, porque muitas pessoas têm um viés de querer ser maior do que outras, de querer controlar outra pessoa. Mesmo filhos que não têm limites, saem de casa, voltam a hora que querem, pais que exigem demais dos filhos, como nós falamos há poucos dias, do tipo, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Amigos que instigam, que forçam a barra para outros fazerem algo que trai os seus princípios. Chefes que humilham os seus subordinados. E aquele probleminha que é tratado tantas vezes na Bíblia, irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Todas as quartas nós estamos abrindo as nossas Bíblias para ver o que a Bíblia diz a respeito de relacionamentos saudáveis. Porque a palavra de Deus é medicina, medicina preventiva, medicina curativa. A palavra de Deus é antídoto contra esses venenos que fazem mal para a alma. E como nós lemos nesse texto, a palavra de Deus nos dá ferramentas poderosas para ter relacionamentos saudáveis, até mesmo com pessoas ruins, com as pessoas mais difíceis do planeta
a palavra de Deus nos dá ferramentas poderosas, porque abre a possibilidade de ter paz com todos os homens, com todas as pessoas. Agora, é apenas necessário que esses relacionamentos tenham sido construídos, ou se não foram construídos, sejam submetidos, sejam colocados sobre fundamentos que são esses 4 pilares. Evidentemente existem outros, mas nós estamos apresentando 4 pilares para sustentar um relacionamento saudável. E o pilar, ele não pode ser colocado na areia. O pilar tem que ser colocado sobre a rocha. É preciso cavar fundo. E é o que nós estamos fazendo todas as quartas aqui, abrindo a palavra de Deus e cavando fundo para encontrar a rocha sobre a qual nós vamos fundar os nossos pilares. No capítulo 7 de Mateus, Jesus conta uma parábola onde são destacados 2 personagens: o homem prudente e o homem insensato. Ambos construíram as suas casas, vamos dizer, construir os seus relacionamentos. Quem sabe ambos construíram as suas famílias. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Ele cavou fundo até encontrar a rocha e ali assentar os seus alicerces, os seus pilares. Mateus 7, 26 diz que o homem imprudente edificou a sua casa sobre areia. Obviamente, ele não quis ter o trabalho, a paciência, investir o seu tempo em cavar fundo. Ele preferiu as coisas mais fáceis. E a Bíblia diz que tanto a casa do homem prudente como a casa do homem insensato tiveram as suas estruturas provadas, porque ambas passaram por chuvas, por transbordamentos, por os ventos fortes. Tanto a casa edificada sobre a areia quanto a casa edificada sobre a rocha. E qual foi o resultado? Mateus 7, 27 diz que a casa do homem insensato não foi capaz de resistir às intempéries. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Existem relacionamentos que nem precisam a intempérie. Qualquer contrariedade já é suficiente para que ele fique abalado. Mateus capítulo 7, versículo 25, diz que a casa edificada sobre a rocha conseguiu se manter incólume, preservada. Caíram chuvas, vieram enchentes, o vento soprou com força sobre aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada, estava construída sobre a rocha. Os seus pilares foram fundados na rocha. A solidez, irmãos, de uma construção reflete a solidez do seu alicerce. Quando a pessoa alicerça os seus relacionamentos nesses 4 pilares que nós estamos apresentando, podem vir tempestades, podem surgir embates, mas aquele relacionamento, ele estará firme. As dificuldades que surgirem podem ser muito
grandes, mas essa edificação, por estar solidificada na rocha, por ter os seus pilares plantados na rocha, ela não vai balançar. Glória a Deus. Apesar de ventos contrários, ao longo do tempo, esse relacionamento se mantém firme. É dentro desse entendimento que nós estamos estudando esses 4 pilares capazes de sustentar relacionamentos saudáveis. Sejam relacionamentos que foram assim construídos, sejam relacionamentos antigos, mesmo que tenham sido construídos sobre a areia. Se aqueles responsáveis, ou se um dos responsáveis por aquele relacionamento cavar fundo, colocar pilares, fazer uma nova sustentação, esse relacionamento, ele vai se manter sustentado sobre os novos fundamentos. Nós precisamos, irmãos, ter capacidade espiritual e capacidade emocional, e ter responsabilidade, e ter hombridade para rever o que está errado em nossa vida, o que está errado em nosso comportamento, rever as palavras que nós falamos, que são palavras que não devem ser faladas, não são palavras próprias do vocabulário dos anjos, do vocabulário dos santos e das santas de Deus, e começar a fazer o que é certo. Nunca é tarde demais para começar a fazer a coisa correta. Eu acredito que nós estamos sendo brindados pelo Espírito Santo e pela palavra. Eu considero que nós estamos tendo a oportunidade de fazer um treinamento avançado para que as nossas mentes, o nosso raciocínio, a nossa estrutura de pensamento se desapegue do raciocínio humano e natural e carnal, e nós adentremos ao sobrenatural. Se há uma coisa que é preciso, é quebrar a barreira do natural e passar a pensar como um homem espiritual, passar a pensar como uma mulher espiritual, que em síntese é passar a pensar com a mente de Cristo. Agora, se você decidir ser um homem ou uma mulher que pensa com a mente de Cristo, você precisa estar psicologicamente preparado, porque a oposição virá, e virá sabe de onde? Da sua casa. Virá sabe de onde? Desta igreja. Porque em sua maioria, eu diria, em torno de 99%, as pessoas são salvas, são batizadas com o Espírito Santo, deixaram os maus hábitos, mas na hora H, elas não pensam com a mente de Cristo. Elas desenvolvem os seus raciocínios de acordo com os padrões aceitos pela sociedade, de acordo com os padrões praticados pela sociedade, que são os padrões sociais, que são os padrões das leis, da nossa legislação, que são os padrões dos costumes e da tradição, são os padrões eleitos pela sociedade. Agora, pensar com a mente de Cristo está na contramão de tudo isso. Se você decidir pensar com a mente de Cristo, você precisa estar preparado para ser motivo de chacota na sua casa, motivo de chacota aqui na igreja. Agora, ser uma pessoa semelhante a Cristo tem benefícios
espirituais e benefícios materiais inefáveis. Bendito seja o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra conformes, de acordo com a chave linguística do Novo Testamento grego, eu vou pedir, se for possível, colocar esse parágrafo, significa conformado, tendo a mesma forma de, denota uma conformidade interior e não superficial. O Espírito Santo e a palavra, e também a igreja, estão investindo em você e em mim, para que nós sejamos moldados aos mesmos padrões de vida, de comportamento e de pensamento do Senhor Jesus Cristo. Resultando isso em uma transformação em cada detalhe de nossas vidas. O versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Hebreus capítulo 2, versículo 10, diz que Deus está em processo, há um trabalhar de Deus para levar muitos filhos à sua glória. E a glória, meus amados, que nós teremos é a glória de sermos semelhantes ao Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo desafiados, irmãos, a ter os mesmos pensamentos de Cristo, a ter a mente de Cristo, a ter a mesma estrutura de pensamento e de raciocínio do Senhor Jesus Cristo, ter o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus, pensando, sentindo e expressando com a mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu confesso para os irmãos que, para mim, isso significa uma revolução no meu modo de pensar, no meu modo de ser, porque eu fui ensinado, eu fui treinado e eu estudei para exercer os meus direitos. E agora o Espírito Santo e a palavra estão me confrontando, dizendo que eu devo deixar tudo isso e que eu devo renunciar ao que eu aprendi, devo renunciar aos meus direitos e devo me deixar ser moldado pelo Espírito e pela palavra, para que eu possa ser uma pessoa que se encaixe na mesma forma de Jesus, que é uma pessoa que abriu mão dos seus direitos. Eu não sei se na empresa onde você trabalha, se trabalham com moldes. Algum irmão aqui trabalhou em empresa de metalúrgica, de plástico, que trabalha com moldes? Eu não entendo muito de medidas, mas a diferença é milimétrica.
senão não cabe naquele molde. E a palavra de Deus está dizendo que eu devo me amoldar de maneira tal que haja em mim e em você também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que eu devo ter essa mesma forma de sentir e de pensar e ter o mesmo comportamento e ter a mesma conduta e aprender as atitudes de ser servo. Não é esse servo de Deus que a gente falou, sou um servo de Deus. Palmas para você que é servo de Deus. Servo aqui é escravo. E aqui está falando para dizer claro que eu devo seguir o exemplo de Cristo e devo aprender a ter atitudes de servo. Eu não sei para você, mas para mim, esse é um dos mandamentos mais difíceis de ser cumprido. Porque não fumar, não beber e tantas outras coisas, isso é a coisa mais fácil de fazer. Agora, esse mandamento aqui é o de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu confesso para os irmãos que ao preparar essa mensagem, eu fiquei com vontade de nem vir hoje aqui para falar nada. Ou vir hoje aqui para falar, olha irmãos, não vai dar para mim, porque eu não estou disposto a mudar a minha maneira de ser dessa forma. Então, eu vim só falar tchau para vocês. Para mim, esse é um dos mandamentos mais difíceis de ser cumprido. Eu gosto mais de cumprir mandamentos morais. Eu gosto mais de cumprir mandamentos religiosos. Mas o Espírito Santo está ajudando a mim e a você, mais uma vez, para que nós possamos cumprir esse mandamento. E eu creio que, apesar de tudo, isso será possível. Primeiro, pelo poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo quebra o jugo. O poder do Espírito Santo quebra os costumes que nós trazemos das nossas casas, das nossas famílias. Eu venho de uma família de nordestino. Glória a Deus. Meu pai, olha, minha mãe sofreu muito. Porque meu pai aceitou Jesus e 20 anos depois ele ainda andava armado. Misericórdia, né? Coitado da minha mãe, viu? E ele ainda andou dando uns tiros por lá. E agora, a proposta é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu gostei porque em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Agora, meus amados irmãos, nós estamos falando de mudanças secretas, de mudanças internas. Porém, as mudanças secretas realizadas pelo Espírito Santo, elas são exteriorizadas, elas são visíveis. Não quando nós pensamos, mas quando nós agimos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós emitimos a nossa opinião, quando nós fechamos uma porta, quando nós abrimos uma porta. O nosso estilo de vida
revela aquilo que está no nosso interior. Revela o nível do reino de Deus que está no nosso interior. Porque o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, mas ele se faz presente no interior. Mas quando nós olhamos, quando nós falamos, aquilo que está no nosso interior vem para o exterior. Agora, cabe a cada um de nós decidir pela aplicação ou não dessas orientações do Espírito Santo. Aí, se eu não aplicar, eu vou perder a salvação? Olha, sinceramente, eu pessoalmente acho que não. Nós fomos comprados por um preço muito alto. No entanto, meus amados e distintos irmãos, todo aquele salvo, remido, salva, remida pelo sangue de Cristo, que não evoluir no desenvolvimento da sua salvação, a ponto de transformar-se, não é, ô Senhor me transforma, não, de transformar-se pela renovação da sua mente, vai viver aqui na terra uma vida medíocre, no máximo, uma vida mediana, que nós chamamos de mais ou menos, ou de estou apenas sobrevivendo, quando a proposta de Jesus é viver vida abundante. Porém, quando nós nos submetemos, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas tome uma atitude para transformar-se, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai experimentar, você vai realizar, você vai concretizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso é essencial transformar-se pela renovação do modo de pensar. Olha, irmãos, eu tenho convicção que eu fui enviado pelo Espírito Santo e pelo ministério para esta igreja para ajudar algumas pessoas a fazerem um upgrade em sua vida espiritual, para que possam ainda nesta vida experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu gosto de chamar de o plano perfeito. Agora, isso envolve mudanças estruturais. E vou falar sinceramente para os irmãos, a maioria dos salvos não estão dispostos a realizar essas mudanças estruturais. Agora, isso envolve detalhes mínimos, nos mínimos detalhes da nossa vida. Bom, irmãos, 4 pilares sobre os quais nós devemos construir os nossos relacionamentos. Nós já vimos o primeiro pilar, que é eu amo todo mundo, dentro de uma proposta de amar, ser misericordioso, ser benigno, ser bondoso para com todos, inclusive os ingratos e maus. Jesus disse que nós devemos amar os que merecem, mas amar também os que não merecem o nosso amor. Devemos fazer o bem para os nossos inimigos, devemos emprestar coisas, dinheiro para eles, sem esperar receber de volta, mas que teremos uma recompensa grande. Lucas capítulo 6, versículo 35.
teremos uma recompensa grande. Porque, disse Jesus, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Em outras palavras, amar aqueles que não merecem o nosso amor é o desafio que foi proposto. Se você pode fazer um checklist neste item, meus parabéns. Se você não pode, continue pedindo ao Espírito Santo e continue recebendo a palavra de Deus. Que o Espírito e a palavra vão te dar condições para você amar aqueles que não merecem, para você amar os seus inimigos, para você emprestar para quem não vai pagar. Amém? O segundo pilar que nós já vimos foi dê voluntariamente, com base nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 e versículo 42, quando ele disse: se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. É óbvio que tudo isso tem que ser feito com sabedoria, e o Espírito Santo nos dá a sabedoria suficiente para fazer isso. Agora, dar voluntariamente, só para relembrar, significa dar no primeiro pedido, porque tem pessoas que dão, mas depois que o outro se humilha e chora 3 litros de lágrimas, aí ela fala: bom, eu vou fazer igual aquele vizinho lá do homem insistente, então está aqui, me deixa em paz. Isso daí não valeu nada. Dar tem que ser voluntariamente. Bendito seja o Senhor. Hoje nós veremos o 4º pilar para a construção de relacionamentos saudáveis, que é mostrar bondade. Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus disse: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, faça pelos outros o que e como você gostaria que fizessem por você. Queridos irmãos, se nós, independentemente de aplicarmos a fé, pudermos praticar este princípio, o mundo se tornará um lugar muito melhor do que é. Nós podemos extrair daqui muitas lições, mas eu quero examinar com os irmãos apenas 3 delas. A primeira, trate os outros como você gostaria que eles o tratassem. A segunda, deposite em algo para depois tirar dele. E a terceira, não faça nada a ninguém que não gostaria que fizessem a você. Vamos estudar a primeira. Trate os outros como você gostaria que eles o tratassem. Porque, meus amados irmãos, geralmente nós somos egoístas e egocêntricos. E podemos entender as palavras do salmista, porque nós já nascemos inclinados para o egoísmo. O pequeno bebê, ele agarra algo e diz: é meu. É meu. Olha, queridos, a menos que nós conscientemente decidamos morrer para nós mesmos, como Cristo diz, de outra maneira, a nossa inclinação é ser o centro das atenções, o centro do universo. A nossa inclinação natural é que as coisas girem em torno
de nós. Consequentemente, nós esperamos que todas as pessoas nos tratem com respeito. No entanto, muitas vezes, nós somos desrespeitosos para com os outros, olhando para as pessoas com desdém, com desprezo, que às vezes não é um desprezo expresso, mas ele é oculto, ele é velado, e às vezes a outra pessoa nem sequer percebe, ou às vezes percebe. Agora, meus amados irmãos, seja na percepção da outra pessoa ou não, isso é algo que Deus está vendo e que não passa aos olhos de Deus como se não tivesse acontecido. E o pior é quando alguém a quem nós estamos olhando com desprezo, ou estamos pensando nessa pessoa com desprezo, ela nota. Agora, como esperar algo, ela nota que nós não estamos estendendo da mesma forma. Então, irmãos, tratar os outros como nós gostaríamos que eles nos tratassem é um princípio fundamental da palavra de Deus. O segundo é um conselho especialmente bom quando se trata de relacionamentos. Deposite em algo para depois tirar algo dali. Porque frequentemente nós esperamos muito das pessoas com quem nós nos relacionamos, seja afeto, bondade, uma afirmação, reconhecimento, mas a verdade é que nós receberemos o que nós investimos. Há pessoas que querem ser abraçadas, mas elas não abraçam ninguém. Há pessoas que ficam frustradas porque fizeram aniversário e não receberam um telefonema, não receberam um parabéns. Mas elas nunca se lembraram do aniversário de ninguém. Nunca deram um presente de aniversário para alguém. Mas no aniversário delas, elas querem ser cumprimentadas. Elas querem que alguém faça um almoço especial para elas. Elas querem que alguém faça um bolo de aniversário para elas. O que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 38 é: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Evidentemente, quanto mais atenciosos, carinhosos, bondosos, afirmativos nós formos com as pessoas, mais certo que elas serão também para conosco afáveis, atenciosas, bondosas, amorosas e afirmativas. Agora, se isso não funcionar, é porque aquela pessoa está autocentrada, aquela pessoa está voltada
para si mesma, ela é maior do que o seu ego, aí então, isso é maravilhoso, porque a nossa recompensa virá do Pai Celestial. Glória a Deus. E nós continuaremos sendo bondosos, atenciosos, gentis, com quem não teve reciprocidade. Porque a nossa recompensa vem de cima. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, eu comecei a minha carreira profissional aos 14 anos de idade. Eu trabalhava como office boy em um cartório, lá pelos anos da década, final da década de 1960, exatamente 1969. E na época, a legislação brasileira permitia que até dos 16 aos 18, o trabalhador recebesse 75% do salário mínimo, e na época podia-se trabalhar a partir dos 12 anos, dos 12 aos 16, 50% do salário mínimo. Eu fui contratado para ganhar 40 cruzeiros por mês. Nessa época, o salário mínimo era algo em torno de 180, por aí, 170 ou 160 cruzeiros por mês. Então, o que eu ia ganhar não era nem os 50% do salário mínimo. E o pior, não era registrado, e o pior é que o meu patrão nem isso me pagava. Ele dava 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, 5 cruzeiros, algo assim. Porém, eu li na palavra de Deus que quando nós trabalhamos, nós não estamos servindo aos homens, mas servindo a Deus. E é dele que nós vamos receber a nossa recompensa. Oh, aleluia! Aqui se aplica o mesmo. Quando nós somos bons, bondosos, atenciosos, afáveis para com alguém, e essa pessoa não tem reciprocidade para nós, os céus se abrem sobre a nossa vida. E o Senhor me deu esse sentimento: eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Deus. E o Espírito Santo me deu a capacidade de colocar dedicação total àquele trabalho. Olha, meus amados irmãos, eu tinha 14 anos. 2 anos depois, teve um problema ali naquele cartório, e o titular do cartório foi afastado, o outro mais próximo dele também foi afastado. Eu tinha 16 anos, e um promotor, há algum tempo passado, há alguns anos, esteve aqui para fazer uma pesquisa, e um funcionário meu foi atendê-lo, e ele falou: olha, eu era promotor lá onde o Flausilino trabalhava. E eu fui com o juiz lá no cartório, e o juiz falou: e agora, o que nós vamos fazer com esse cartório? E eu falei para ele: esse menino que toma conta, deixa ele aí mesmo. E, meus amados irmãos, eu que ganhava 40 cruzeiros por mês, já de cara
eu fui ganhar 300 cruzeiros por mês. Já de cara, 300 cruzeiros por mês. E 2 anos depois, eu fiz 18 anos e eu passei a ganhar 3.000 cruzeiros por mês. Eu quero dizer para os irmãos, o que a palavra de Deus diz: aos que me honram, eu os honrarei. Não brigue muito por causa de direitos. Vamos seguir a Jesus. Vamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele abriu mão do direito de ter um pai. As pessoas diziam: nós sabemos quem é nosso pai. E você? Quem é seu pai? As irmãs pensam que as pessoas acreditavam naquela história de gravidez por obra do Espírito Santo. Assim como hoje, se aparecer uma irmã grávida aqui, ou a irmã é casada, não, eu sou só noiva. E a irmã ficou grávida sendo noiva? Ué, até Maria falou, minhas aulas de biologia, como será isso? O que eu aprendi em biologia não permite, eu não conheço homem nenhum. Então, meus amados irmãos, aos que me honram, eu os honrarei, diz o Senhor. Não fique preocupado. Essa pessoa não lembrou do meu aniversário, no próximo ano eu também não vou lembrar mais do aniversário dela. Não faça isso. Não é assim que funciona. Com a mente de Cristo é diferente. Quando você raciocina com a mente de Cristo, você continua abençoando quem te amaldiçoa, você continua orando por quem te persegue, você continua presenteando quem não merece. Nossa hora passou. O terceiro: não faça nada a alguém que não gostaria que fizessem a você. Esse é o lado negativo daquele argumento, mas talvez mais importante do que o lado positivo. Muitas vezes, irmãos, nós acreditamos que podemos fazer o que quisermos. Mas há até um ditado que diz: o que vai, volta. E Jesus diz que nós colheremos o que semeamos e o que fazemos. Se quebramos o coração de alguém com as nossas atitudes, com as nossas palavras, é certo que alguém quebrará o nosso coração e a nossa dor será 10 vezes pior, no mínimo. Porque quem semeia vento não colhe vento. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia espinho, não colhe espinhos. Quem semeia espinho, colhe algo mais do que espinho, colhe abrolhos. Então, o Senhor Jesus nos orienta para que nós façamos o que gostaríamos que fizessem por nós. Então, meus amados irmãos, eu quero encerrar dizendo que é preciso quebrar esse ciclo de retribuição, pelo menos da nossa parte. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 39, disse: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, ou seja, ao que quiser te processar, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus não está falando para nós sermos covardes.
Jesus não está falando para nós cedermos por fraqueza ou medo. Mas Jesus está dizendo, olha, se alguém foi injusto com você, pode ceder. Oh, aleluia! Há um comentarista, irmãos, sobre o livro de Mateus, e ele traz um comentário que eu achei muito interessante, de um líder cristão na África do Sul, nos dias do apartheid, quando ele era forçado a fazer alguma coisa para algum homem branco. Depois de terminar tudo aquilo, ele dizia, há mais alguma coisa que o senhor gostaria que eu fizesse para te ajudar? E isso mudou a dinâmica do poder ali. Eu li também a respeito do líder Nelson Mandela, quando ele estava preso, que havia um carcereiro que maltratava muito. Depois ele chegou ao poder e foi o presidente. E um dia ele chegou num restaurante com a sua comitiva e assentaram-se para almoçar. E tinha um homem almoçando numa outra mesa. E ele pediu para um auxiliar seu convidar o homem para se sentar ali na mesa que ele, presidente, estava. E o homem veio e se assentou, trouxe o seu prato e se assentou. E o homem tremia muito, tremia mais do que eu. O homem tremia muito. E o homem não levantou a cabeça, comeu com a cabeça baixa e saiu. Daí os auxiliares perguntaram ao presidente o que aconteceu, que esse homem tremia tanto. E o Nelson Mandela explicou, esse homem era meu carcereiro na prisão. E ele me batia na prisão. E quando eu estava no chão, ele urinava na minha cabeça. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos dá todas as ferramentas espirituais, psicológicas, emocionais, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. O Senhor Jesus não ia colocar um mandamento aqui na Bíblia, para que depois nós ficássemos frustrados, ficássemos doentes, porque não podemos cumprir. Os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Ó Senhor, nós nos debruçamos aqui na Tua palavra para compreender, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque há em nós uma disposição espiritual para cumprir a Tua palavra. Nós queremos que nossos corações sejam trocados de corações de carne para corações espirituais, mansos, suaves. Um coração igual ao teu. Nós te pedimos, Senhor, para que possamos ter o mesmo sentimento, para que possamos ter as mesmas ações e as mesmas reações que o Senhor teve e que o Senhor tem. Ajuda-nos a superar a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor.
voluntariamente nós nos colocamos na mesa cirúrgica e falamos: Senhor, pode colocar o teu bisturi em ação, pode realizar a poda. Oh, aleluia! Porque nós queremos dar frutos para a tua glória, frutos para o teu reino, frutos para a edificação da tua igreja, e dar mais frutos, e dar muito fruto. Nós precisamos de ajuda, Senhor, para vencer o velho homem que está sempre querendo se levantar, querendo sair da cruz. Nós queremos nos manter crucificado com Cristo. Nos ajuda, Senhor, a superar a nós mesmos, a costumes que nós trazemos de nossas famílias, de nossas casas, a outros que foram incorporados em nós por causa da propaganda, da publicidade, por causa, Senhor, do meio onde nós vivemos. Mas nós renunciamos a tudo isso em nome do Senhor Jesus e nos colocamos como homens e mulheres salvos e remidos pelo sangue de Cristo, e capaz de receber a orientação do Espírito Santo e anular os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios desejos, anular o nosso ego. Em nome de Jesus Cristo, nós renovamos o nosso pacto com Cristo. Uma vez mais, renovamos o nosso pacto com Cristo, para andar, para seguir, para pensar, para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus é a nossa entrega. Ajuda-nos, Senhor. Amém.